abrir, amados irmãos, as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e seguimos na meditação desse capítulo. Já vimos a primeira parte do capítulo, onde Paulo e Barnabé chegam com Marcos, chegam na ilha de Chipre, ok? Essa ilha bem grande, consideravelmente grande, uma ilha com 220 quilômetros de extensão e 94, 96 quilômetros de largura. Então uma ilha bem grande, bem considerável, com muitas cidades. Lembre que a ilha de Chipre era considerada a ilha onde a deusa do amor, a deusa Vênus ou Afrodite tinha nascido. Então a imoralidade sexual nessa ilha era algo exaltado, era algo bem visto, ok? Era algo que as pessoas valorizavam. É bem parecido, como eu disse na quinta-feira passada, com o que nós vemos hoje no Brasil. Como a imoralidade, ela é algo ovacionado, vendido, é algo bem visto, né, na sociedade, com ideias bem terríveis. O que é bonito é para se mostrar, né? Seja feliz, não importa quem e como, né? Se entregue aí aos prazeres. Então a gente tem um ambiente muito parecido, e sempre a gente precisa lembrar que aonde a imoralidade está, ela destrói tudo. A imoralidade destrói tudo. Não há felicidade na imoralidade. A felicidade está na santidade. A gente precisa ter isso muito claro na nossa mente como cristãos. Nós precisamos ter isso em nossos corações. E agora eles estão indo para a cidade principal da ilha de Chipre. De lá vão sair rapidamente para ir para Antioquia de Pisídia, ok? Olha o versículo 13, capítulo 13 de Atos, versículo 13. De Pafos, eles já estavam na capital da ilha lá, onde tem um templo. Hoje tem as ruínas desse templo, a deusa do amor, a deusa Vênus, né? Ou Afrodite. E lá tem, nessa ilha ainda tem as ruínas, né? Desse templo terrível, né? E então o texto diz: de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram a Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge prosseguiram até Antioquia de Pisídia. No sábado entraram na sinagoga e sentaram. Depois da leitura da lei, de um dos 5 livros do Pentateuco, Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, a lei, ok? Tendo lido um trecho de um desses livros da lei de Moisés e dos profetas, os líderes da sinagoga lhe mandaram dizer: irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Então, era bem típico de Paulo, e você vai ver isso no livro inteiro, onde Paulo vai a cada local, a cada cidade em que Paulo vai, ele vai sempre para a sinagoga. Por quê? Para a sinagoga. As sinagogas, elas foram criadas ali perto mais ou menos do século V, por causa da dispersão do povo de Israel. O povo de Israel foi levado para o cativeiro babilônico e outros cativeiros também, mas especialmente o babilônico. Então, como eles estavam longe do templo de Jerusalém, 2.000 quilômetros, 1.000 quilômetros de distância, então eles tinham que se reunir para orar, para adorar a Deus, para ler as escrituras sagradas. Então eles criaram as sinagogas, ok? Então você vai ver sinagogas espalhadas por várias partes do mundo. Por exemplo, aqui no Brasil tem várias sinagogas, Brasília tem sinagoga, você tem sinagogas espalhadas pelo mundo inteiro, onde os judeus se reúnem para ali ler as escrituras sagradas, orar, enfim. E Paulo sempre vai para uma sinagoga dessa. Por quê? Porque é mais fácil você compartilhar o evangelho com essas pessoas em certo aspecto. Porque ali naquela sinagoga, em cada sinagoga,
ali, e prosélitos. Os prosélitos eram gentios, que não era de nacionalidade judia, e que tinham sido prosélitos, isso é, eles tinham aderido, abraçado a fé judaica, ok? O Deus do Antigo Testamento. Eles entenderam que só existe um Deus e que todo o resto é invenção da cabeça dos outros, ok? Então eles abraçavam aí a fé em Deus, o Deus do Antigo Testamento. Então quando Paulo chegava num lugar desse, as pessoas já tinham esperança de que o Messias viria, eles já entendiam o contexto do Antigo Testamento, ok? Era muito mais fácil você compartilhar a graça de Deus com essas pessoas, perfeito? Então Paulo sempre vai fazer isso, é um padrão que Paulo vai usar. Aonde Paulo vai, ele vai para a sinagoga. Aonde Paulo vai, ele vai para a sinagoga. E na sinagoga ele vai obter sucesso e fracasso. Ele vai obter pessoas que vão abrir seus corações para Deus e pessoas, na maioria, vão fechar o coração para Deus. Então é sempre um processo como esse, você vai vendo isso no livro de Atos. É o que acontece aqui em Antioquia da Pisídia. Eles chegam na sinagoga e ali eles ouvem, chegam para ouvir. Como o pessoal vê, não, eles não são daqui da região. De onde vocês são? Vocês vieram da onde? Não, nós somos judeus, Jerusalém e tal, não sei o que. Então, não, vocês têm uma palavra de ânimo para dar. E aí, então, Paulo, no versículo 16, vai pregar o Evangelho. Só que veja que interessante, Paulo vai pregar o Evangelho a partir do Antigo Testamento, da realidade daquilo que as pessoas conhecem. E a gente sempre deve compartilhar o amor de Deus. A gente sempre deve compartilhar a graça de Deus. E sempre dentro daquilo que é a realidade das pessoas. Hoje à tarde nós estávamos numa consulta, eu e a pastora, e a gente estava conversando e o médico passou uma medicação manipulada para ela. Eu olhei a medicação e falei, que planta é essa aqui, doutor? Ele falou, não, uma planta muito indiana e tal, ela é muito boa para isso. Aí ele foi me explicando algumas coisas lá. Aí eu falei, mas que coisa, como Deus é bom, né? Deus colocou tudo nas plantas. Ele começou aí, falou, é verdade. Todos os nossos medicamentos, ele diz, são de origem vegetal, mineral e animal. Que coisa interessante. Aí ali você vê, veja, a partir daquilo que é o interesse dele, é a área dele, é a atuação dele. Ali eu já comecei a dialogar com ele um pouco sobre a graça de Deus. E é isso que a gente deve fazer. A gente deve demonstrar para as pessoas como o amor de Deus, como a graça de Deus está envolvendo a vida delas em tudo, em todas as áreas da vida, em todos os momentos, na profissão, as habilidades, enfim, a natureza, a criação, tudo tem a mão poderosa, graciosa, bondosa mão do nosso Deus. E a gente precisa muitas vezes abrir os olhos das pessoas que estão ao nosso redor, para pensarem naquilo que de repente elas nunca pensaram, na graça de Deus que está diante dela. Então Paulo faz exatamente isso, só que ele vai começar do Antigo Testamento, e ele vai fazer aquilo que a gente chama de linha do tempo. A Bíblia trabalha com a linha do tempo. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ou Israel. Veja, ele vem trabalhando com a linha do tempo, o pai, o filho e o neto. E dali as 12 tribos. E ele vai contar essa história. Ele vai relembrar essa história. Só que é muito interessante quando ele relembra a história. Ele vai contar o amor de Deus, a ação amorosa de Deus, graciosa de Deus, e a reação, a resposta do povo de Israel, uma resposta de rebeldia, de desobediência. E Deus novamente age em amor, em graça, em misericórdia. E Israel responde novamente em infidelidade a Deus. Então uma estrutura exatamente assim, A, B, e Paulo vai trazendo isso até chegar no ponto de falar de Jesus. Vamos ver lá no texto? E veja, ele vai começar com o povo no Egito, ok? É bem batido para eles que Deus chamou Abraão e fez a promessa para ele que dele faria uma grande nação, e dele, e através dele, do seu descendente, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ele teve Isaac como filho, e agora ele tem Jacó como neto,
até o Egito, e agora ele conta. Então essa história, essa primeira parte, ele pula, ele está sendo bem intencional, porque aquilo que vai ser a resposta de Israel, agora vai ser a resposta do pessoal da sinagoga no final da pregação. Então Paulo é muito intencional, ele já está chamando a atenção, olha, não faça o que Israel fez, não responda como Israel respondeu. É muito didático a forma dele pregar. Então deixa eu pregar a pregação dele agora. Vamos lá? Pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: israelitas e gentios, tementes a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência na terra do Egito. Aí ele está lembrando daquele momento próspero de José, ok? Com grande poder os fez sair daquele país e os aturou no deserto cerca de 40 anos. Está vendo? Numa frase ele já resumiu Deus chamando Moisés, as 10 pragas e a retirada do povo de Israel do Egito. Mas Deus tolerou o povo de Israel durante 40 anos. Veja, Deus exalta o povo, Deus abençoa o povo. A resposta do povo qual é? A rebelião contra Deus. Eles viveram na idolatria, eles viveram na imoralidade, tanto no Egito como no deserto, em infidelidade a Deus. Paulo continua, versículo 19: ele destruiu 7 nações em Canaã, lá em Josué, 7 nações em Canaã, e deu a terra delas como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Então agora ele toma a vida de Josué e lembra que desde o momento de Abraão até a entrada na terra prometida, nós temos 450 anos. Esse é o período que ele abarcou em 2 versículos, está vendo? Ele é muito pontual no que ele vai falar. Depois disso, Deus lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. E o tempo dos juízes são mais 400 anos, um desastre. É um tempo terrível na nação de Israel. Por quê? Porque é um ciclo do pecado. Uma nova geração nasce, vive na idolatria, na imoralidade, na injustiça. Eles se misturam com os povos daquelas terras, não tiram aquele pessoal das terras. Eles então são escravizados por eles então choram diante do sofrimento, e então Deus levanta o libertador. Sansão, Baraque, Débora, Jefté, enfim, Deus levanta um libertador. O libertador sob o poder de Deus vence os inimigos, força o povo a servir o Senhor, e aí eles vivem bem. Nasce a próxima geração e eles falham em transmitir o amor de Deus para a nova geração. E o que acontece? A nova geração, pecado, idolatria, injustiça e imoralidade, se mistura com as outras nações, se torna escravo. Deus levanta um libertador, e assim esse ciclo de pecado por 400 anos. E isso destrói a vida da nação de Israel. E aqui já tem uma lição para mim e para você. Se você viver um ciclo de pecado na sua vida, em qualquer área que for, vai destruir você. Deus vai lá te abençoe. Você, em resposta, age com a infidelidade, volta as costas para Deus, age com a religiosidade e frieza espiritual. Daí vem o sofrimento, por causa do seu próprio pecado. E nem adianta apontar para o diabo, é você mesmo. É você mesmo. Né? E aí você sofre os seus pecados, e o que acontece? Você clama a Deus. Você clama a Deus, Deus vem lá, te abençoa, te ajuda, te ampara, te salva, te liberta, e aí por um tempo você tem alívio. Depois você volta novamente a cair naquela área, e aí você vai viver esse ciclo de pecado. Eu quero dizer para você, se você viver isso, vai destruir sua fé, vai destruir sua família, vai destruir seu corpo, sua mente, suas finanças, tudo vai ser destruído, ok?
Você não pode viver ciclos de pecado em nenhuma área da sua vida. Em nenhuma área da sua vida você pode viver ciclos de pecado, ok? Não faça isso, vai ser mortal para você. Então continuamos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel, que foi o último dos juízes. Versículo 21. Então o povo pediu um rei, está vendo? Deus levanta um menino maravilhoso, um homem extraordinário, juízes, e agora Samuel. E qual a resposta? Nós queremos um rei porque nós queremos ser como as outras nações. Nós não queremos que Deus governe sobre nós, nós queremos que um homem governe sobre nós. E aí, então, essa é a resposta da nação de Israel, ok? E Deus dá para eles o que eles querem. Então, o que a gente quer é liberdade. O que a gente quer é liberdade. Então, Deus dá o que você quer. Eu quero dizer para você que é o maior juízo e o pior juízo é Deus entregar você ao pecado, a você mesmo, ao seu coração. Quando Deus entrega você a você mesmo, ao seu coração, e aquilo que o seu coração deseja, é a pior coisa que pode acontecer para você. Pense, você tem filhos. Qual vai ser a destruição dos seus filhos? Você deixá-los fazer o que eles querem, e você não ser o pai e a mãe que eles precisam. Solta eles, deixa eles fazerem tudo o que eles querem, comerem tudo o que eles querem, andarem por onde eles quiserem, sem governo, sem direção, sem limites, sem nada disso. Eles vão fazer tudo o que eles vão fazer, tudo que o coração deles quer. Eles vão seguir o coração deles. O que a cultura está dizendo para você? Siga o seu. Você repete as coisas sem nem pensar, sem nem raciocinar um pouquinho. Vai dizer, gente, isso aqui não faz o mínimo sentido. E as pessoas repetem isso e vivem isso. A Bíblia diz: não siga o seu coração, siga a palavra de Deus. Ela é perfeita. Ela vai te levar pelo caminho perfeito. Siga o seu coração. Isso vai ser destruidor para a sua vida. É isso que Paulo está mostrando aqui. A misericórdia, o amor, a graça, a bondade, a fidelidade de Deus, que está sendo fiel de amor mais de 900 anos. E a resposta do povo de Israel: infidelidade, pecado, virar as costas para Deus, religiosidade, e Deus sendo fiel, e Deus sendo misericordioso, e Deus abençoando e sendo bondoso. Eu quero dizer para você que Deus é bondoso, Deus é fiel, Deus é perdoador. Você pode se aproximar dele. Pastor, eu pequei. Olha, eu fiz um negócio que eu nunca fiz na minha vida. Eu me perdi completamente na situação. Há perdão para você. Mas como Jesus disse, vai e não peques mais. Porque o pecado, ele é uma ofensa contra Deus. E ele é destruidor para você. Então, a linha do tempo conta tudo isso. A linha do tempo dessa história que está sendo contada mostra para mim todos esses elementos, para mim e para você. E como os nossos olhos precisam ser abertos diante de toda essa realidade. Ok? Depois disso, cadê? Ok. Versículo 22. Então, versículo 21. Então o povo pediu um rei, e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, da mesma tribo que o apóstolo Paulo era de Benjamim, que reinou 40 anos. Um rei horrível, um rei mau, abandonou o Senhor, rejeitou a Deus, rejeitou a palavra de Deus, não obedecia a Deus, então Deus o rejeitou. Ok? Deus o rejeitou para ser rei. E esse homem morreu no campo de batalha depois de ter consultado uma feiticeira em Endor, um lugar no Antigo Testamento. Então, um rei horrível, ok? Um rei mau. Então, depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi, veja a misericórdia. Davi agora é o rei, sobre quem testemunhou: eu encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade.
ok? Então veja a bondade de Deus. Deus deu para eles o que eles queriam: um rei alto, forte, poderoso, bonito. Era um homem que o texto diz que ele estava em altura acima de qualquer homem de Israel, da altura do peito para cima. Era um homem para lá de 2 metros de altura, grande, forte, charmoso, bonitão. Mas um desastre, um caráter péssimo, um rei horrível, um homem longe de Deus. Agora Deus levanta Davi, um homem segundo o coração de Deus. O que é uma pessoa segundo o coração de Deus? O que é uma pessoa segundo Deus? É uma pessoa obediente. Ele vai fazer toda a minha vontade. E a pergunta é inevitável: somos segundo o coração de Deus? Estamos fazendo toda a vontade de Deus? Meus irmãos, às vezes a gente quer uma coisa, foi o que o povo de Israel quis. Aí o cara aquilo ali tão, aparentemente, humanamente falando, quem quer Davi? Esse menino, magrelo, franzino, pequeno. Queremos aquele bonitão ali. E às vezes a gente se encanta com o que o mundo, na aparência do mundo. Mas Deus pesa o coração. E o coração é mais importante. O caráter é mais importante. A vontade de Deus é mais importante. Meus irmãos, que lição para Deus. Como precisamos ser pessoas segundo o coração de Deus. Tem 2 caminhos: ser como Saul, que quer viver na aparência do mundo, rejeitar a Deus e a sua palavra e ser rejeitado por Deus, ou viver com Deus, amando a Deus, obedecendo a Deus e sendo um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. 2 caminhos, 2 estradas. Não existe uma estrada no meio, ok? Não existe uma estrada no meio. Não, eu quero andar nas sombras. Olha, eu vou para a luz, olha, eu vou para as trevas. Não tem jeito, ok? Como Jesus disse, ninguém pode servir a 2 senhores. Você não pode servir a Deus e ao pecado, ao mundo, ao dinheiro. Você tem que servir a Deus e somente a Ele, ok? Então, agora, até que ele fez a linha do tempo, agora ele chegou em Davi. E por que ele chegou em Davi? Porque tem promessas na vida de Davi de que o Messias seria filho de Davi. Então ele chega, para em Davi, e agora ele vai dar um salto de 1100 anos e vai chegar em Jesus. Entre Davi e Jesus tem 1100 anos na linha do tempo, ok? Ele veio de 900 anos de Abraão até Davi, 950 anos. E agora de Davi até Jesus, 1100 anos, ok? Então ele tem a linha do tempo na cabeça dele e transmite isso ao povo. Agora ele vai falar da fidelidade de Deus e enviar seu filho Jesus. É a segunda etapa da mensagem, o segundo ponto da mensagem. O primeiro ponto da mensagem é o quê? O amor de Deus e as rebeliões de Israel, que são esses versículos que nós falamos. E agora vamos ver a fidelidade de Deus em enviar seu filho Jesus, da descendência desse homem. Que homem? Davi, versículo 23. Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus, como havia prometido. Deus havia prometido a Davi que o Messias viria, seria descendente dele. Por isso que às vezes você vê no Novo Testamento, lá no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, nos Evangelhos, alguém atrás de Jesus dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Por que filho de Davi? Porque ele é o rei. Porque de Davi vem o Messias. A promessa está em Davi. Então por isso que as pessoas estão chamando Jesus de filho de Davi, ok? Então aqui está a promessa. E Davi fica assim, extasiado, porque Deus diz: o teu trono, Davi, vai ser eterno. Mas Davi morreu. Os seus filhos são péssimos depois dele. Então o que nós esperamos não são os filhos de Davi, mas o filho
filho de Davi, aquele que iria nascer na descendência de Davi. Ok? Por isso que no Evangelho de Mateus, você vai ver que começa com a genealogia. Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, filho de Deus. E aí você vai ver, mas por que a genealogia? Para mostrar que Jesus é descendente direto do rei Davi. Ok? Então esse é o objetivo de você ver o Evangelho começando com a genealogia. Lucas também faz isso. Mateus e Lucas começam com a genealogia. É justamente para mostrar para quem lê que Deus é fiel na sua promessa, apesar do nome das pessoas que está escrito aí, só tem pecador, e alguns mais pecadores que outros, porque tem gente ruim demais naquela genealogia ali de Jesus, principalmente no Evangelho de Mateus. Só tem quase todo mundo é gente ruim demais, complicado, ok? Eu nunca entendi essa descendência de Jesus, filho de Davi. Não tinha entendido até então? Não entendi ainda. Não entendeu ainda? Não. Ok. Veja, Deus com Abraão chama Abraão e diz: eu vou te dar um filho, e do seu descendente todas as nações da terra serão abençoadas, todas as famílias da terra serão abençoadas. Só que a esposa dele era estéril, ele já tinha 75 anos quando Deus o chamou, e a esposa dele 65. Quando ele chega a 100 anos e a esposa dele é 90, eles têm um filho, Isaac. Isaac também, a esposa dele, não podia ter filho. Ele orou e Deus deu 2 filhos para ele, gêmeos, Jacó e Esaú. Deus escolheu o menor, Jacó, o preterido pelo pai. Deus o escolhe e dá 12 filhos a ele. Um dos filhos dele é José, que é vendido pelos irmãos. É o que Gênesis 37. Ele é vendido pelos seus irmãos. José vai para o Egito. Uma história tremenda até o capítulo 50 do livro de Gênesis, onde José sai de escravo para se tornar o segundo homem mais poderoso do mundo. Toda a família de Jacó vai para o Egito por causa de José, uma fome que se alastra por 7 anos na terra. Então vai todo mundo e lá ele se multiplica. Esse período dura 400 anos. Quando o povo de Israel está lá, já depois de centenas de anos, e se multiplicou, o povo de Israel abandonou a Deus, esqueceu Deus. Deus levantou Moisés, aquele bebezinho que a mãezinha Joquebede botou no rio, no cestinho, aquela história. Quando Moisés deu 80 anos de idade, Deus chama eles, vai lá e libera, pô, mas é um velho, não tem como fazer isso, vai porque eu vou. E Deus derrama as 10 pragas, e a última praga é a Páscoa, onde o Cordeiro de Deus, que representava Jesus, morre em cada família e passa o sangue nas portas. E quando Deus vê o sangue, Deus pula por aquela casa. Esse é o significado do nome Páscoa. Ele pula aquela casa e não fere o filho mais velho, o menino mais velho daquela casa. Eles saem, vão para dentro do deserto, 40 anos, pecando contra Deus, depois vão para a terra prometida, e depois tem o processo do livro de Juízes, que são esses 400 anos do ciclo de pecado que eu falei. No final desses 400 anos, Deus levanta Samuel. Quando Deus levanta Samuel, o povo está destruído por causa do ciclo de pecado. Aí então eles pedem Saul rei. Deus dá Saul para eles. Saul rei mau. Agora, depois de 40 anos, Deus levanta Davi, que é um menino que se torna um homem segundo o coração de Deus. Deus faz uma promessa a Davi quando ele se torna rei: de você eu vou trazer o Messias. O Messias vai ser um filho seu. Daí a 1100 anos, eu não sei quanto tempo é, mas em 1100 anos vai nascer Jesus, filho de José e Maria. José é filho de Davi, no sentido da genealogia, de estar dentro da linhagem dele. Davi é o tataravô de José, que é filho de Maria. Então, aqui está a ideia de que Jesus é o filho de Davi, porque o Messias tem que ser filho de Davi. Tem que ser filho de Davi, porque essa é a promessa do Antigo Testamento. Só que no ano
no ano 90 aproximadamente, o imperador romano mandou matar todos os descendentes de Davi. Todos os descendentes de Davi foram mortos. Isso é história. Então, ele, para acabar com essa ideia de que os judeus não estão bem, ele manda matar todos os descendentes. Então, não tem como mais cumprir a promessa. Para os judeus, não tem como o Messias mais vir. Ou eles vêm para Jesus, ou eles não vêm para ninguém. Eles não têm o Messias. Porque ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ok? Então, Jesus é o filho de Davi, ele é a promessa. Jesus é a concretização da promessa que Deus fez lá a Abraão há mais de 2000 anos atrás. Deus é fiel. O povo de Israel foi fiel praticamente o tempo inteiro, mas Deus foi fiel. Por quê? Porque Deus quer salvar você hoje. Deus quer salvar as nossas famílias. Deus quer salvar essa comunidade. Mas você fala, eu estou dentro dessa história? Sim, você está dentro dessa história. E todas as nações da terra estão dentro dessa história. Porque em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Não é só o povo de Israel, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Essa é a linha do tempo. Essa é a história do Antigo Testamento, que nos aponta a pessoa de Jesus e a obra maravilhosa que Jesus vai fazer, ok? Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador, da descendência de Davi. Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus, como havia prometido. Deus cumpre sua promessa. Versículo 24: antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando a sua carreira, João disse: quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, não sou o Messias, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno de desamarrar. Então, João foi uma figura extraordinária. Eles eram, João e Jesus tinham 6 meses de diferença de idade, ok? Eles eram primos, ok? Eles eram primos. Então, João, Deus o enviou para preparar o coração para o rei vir. Por isso que ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou o amigo do noivo. Eu não sou o noivo, eu sou só o amigo do noivo. Eu sou o rei. Eu estou tirando as pedras do caminho. Eu estou nivelando o caminho para a carruagem do rei passar. É isso que João veio fazer. Ele veio preparar os corações, chamando as pessoas para se voltar para Deus, porque o Messias chegou. Esse é o papel de João Batista. Por isso que ele batiza. As pessoas vinham confessar os seus pecados. Olha, eu sou mentiroso, eu sou imoral, eu sou ladrão, eu sou fofoqueiro, enfim, eu faço um monte de coisa errada. E ali eles mergulhavam no Rio Jordão. Estava chamando as pessoas ao arrependimento, ok? Preparando o caminho, o coração daquelas pessoas para a vinda do Messias que já estava lá. Por isso que quando João Batista vê Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ok? Versículo 26: irmãos, filhos de Abraão e gentios tementes a Deus, a nós foi enviada a mensagem da salvação. Isso, Jesus, descendente de Davi, filho de Davi, da genealogia de Davi, a salvação chegou primeiro para os judeus, mas não era só para os judeus, é para todas as famílias da terra, como Deus havia prometido a Abraão, e como Deus vem ratificando isso por meio dos profetas, por meio do próprio Davi, ok? Deus nos enviou esta mensagem da salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condenaram, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. E aqui, claro, aqui é um resumo daquilo que Paulo está falando. Ele pregou muito mais do que simplesmente a leitura desse texto, que nós faremos em 2 minutos. A mensagem foi muito mais, ele destrinchou. Lucas aqui bota os tópicos principais, as ideias centrais que ele vai falando.
Com certeza que ele falou de Isaías 53, quando Jesus vai à cruz, a necessidade de Cristo ir à cruz, como cada sacrifício do Antigo Testamento, quando você pecar, o que diz a lei de Moisés, principalmente no de Levítico, mas isso também está no livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números também, Deuteronômio. Quando você pecar, você vai no templo, chega lá, você vai pegar uma pombinha, se você for muito pobre. Se você for miserável, um punhado de farinha na mão. Se você tiver mais condições, você vai pegar uma ovelhinha de até 1 ano. Você vai botar a mão naquela ovelhinha, vai botar a mão sobre aquela pombinha. E aí você vai confessar todo o seu pecado. Confessa todo o seu pecado. Abre seu coração diante de Deus. Confessa todos os seus pecados. E aquele animal inocente vai morrer no seu lugar. Pega o pescoço da pombinha e quebra. Pega um punhado de farinha e joga no fogo. Quem tinha que ir para o fogo era o pecador, mas quem vai é a farinha. A ovelhinha morre no lugar do pecador. Então cada sacrifício do Antigo Testamento mostra para mim o quê? E para você? Que o salário do pecado é a morte. Cada animalzinho desse apontava para Cristo na cruz. Aquele cordeiro que foi morto para libertar o povo de Israel do Egito, da escravidão, da morte, lá na Páscoa, e é exatamente na festa da Páscoa que Jesus morre na cruz, porque ele é o Cordeiro de Deus que vem nos libertar da escravidão do pecado. É exatamente a mesma. Todos os sacrifícios apontam na direção de Cristo Jesus, ok? Então essa é a mensagem aqui que Paulo está trazendo para eles, ok? Versículo 28: mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que mandasse executá-lo. Tendo cumprido tudo que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram em um sepulcro. Deus, porém, o ressuscitou dentre os mortos, e por muitos dias ele foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia a Jerusalém. Estes agora são testemunhas de Jesus para todo o povo. Então veja, ele fala da morte, da vinda de Jesus, da necessidade da vinda do Messias. E por que o Messias? O Messias, ele veio morrer no meu lugar. Aquela cruz era minha, eu que tinha que ter morrido, porque eu sou pecador e a recompensa, o salário do pecado é a morte. Mas Cristo morre no meu lugar. Ele me substitui na cruz do Calvário, ok? Ele me substitui na cruz do Calvário, e ele morre, mas ele ressuscita, cumprindo a vitória sobre o pecado, sobre a morte e sobre o diabo. Por que ele tinha que morrer? Porque o pecado produz essa destruição, e Deus não pode me aceitar. Agora, se ele foi no meu lugar na cruz, ele me inocentou, ele me perdoou. Eu sou o que a Bíblia vai falar de justificados. Eu sou inocente. O juiz olha para mim e vê o que? Deus olha para mim e vê todo o pecado, mas ele olha para Jesus, e Jesus é o nosso advogado ao lado do Pai. Pai, eu morri por esse. Então o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É isso que a Bíblia diz, que Jesus, quando me substitui, assim como aquele cordeirinho que substitui a mim quando eu deveria morrer, ele morre no meu lugar, da mesma forma que Cristo fez naquela cruz. E a pior morte que existe, a pior morte que existia, a da cruz, ok? E Jesus morreu em nosso lugar, sofrendo todo o nosso pecado. Mas não apenas isso, Jesus, quando morre, ele nos salva do pecado, mas ele também nos salva de Deus, porque Deus está virado contra mim e contra você. A Bíblia diz que Deus está irado contra o pecador o tempo inteiro.
Deus não olha para essa terra e diz assim: ah, que coisa legal. A pastora estava lendo para mim hoje que um homem morreu, matou o outro, porque o entregador de pizza esqueceu o refrigerante. Então, quando Deus olha para o ser humano, e a gente pode olhar e dizer assim: mas eu nunca matei, mas já odiou alguém, já teve rancor e mágoa, não já chamou muita gente de idiota, não já? E o que Jesus disse? Se você guardar ira no seu coração, raiva no seu coração, você já matou essa pessoa. A Bíblia diz: não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se você olhar com intenção pura no seu coração, você já adulterou. O adultério não é um ato, é o coração. O pecado não é um ato, é o sentimento, a intenção, a motivação. Então, quando Deus olha, todo ser humano está onde? No mais fundo do poço possível. Não há nem o justo, não há nem o inocente, não há nem o secreto. É assim que a Bíblia mostra como Deus nos olha. Mas esse mesmo Deus que está irado contra nós é o mesmo Deus que nos ama e deu seu Filho naquela cruz. Então você vê em Deus a graça, o amor, mas você vê também a severidade, a ira de Deus. Então veja que em Deus nós temos as duas coisas. Se você se aproxima de Deus arrependido, você depende dos seus pecados. Mas se você continua no seu pecado, a ira de Deus está contra você. Por isso que o texto sagrado de Isaías vai dizer que o Pai agradou esmagá-lo. Jesus foi esmagado na cruz por Deus. O próprio Deus esmagou o Filho. Por isso que Jesus diz: Deus meu, por que você me desamparou? E ele teve que ser desamparado na cruz para Deus não deixar você. Ele sofreu o que eu deveria sofrer para sempre, no inferno. E ele sofreu naquela cruz por mim e por você. Ele esmagou Jesus, porque ele nos amou. E Jesus foi na cruz por amor a mim e a você. Como Jesus diz: ninguém me tira a vida, eu voluntariamente amo. Então a justiça está cumprida. O crime foi punido. O criminoso, eu e você, foi punido na cruz através de Cristo. Aquele que não tem pecado, Deus o fez pecado em nosso lugar, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Nós trocamos de lugar. A cruz era minha e o trono de Cristo. Ele desceu do trono, tomou minha cruz, para que agora eu possa ir para o trono ao lado do Pai. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me aceitei no meu trono como meu Pai, em Apocalipse 3. Veja o que Jesus fez por você. Essa é a história da salvação. E todo aquele que está sem Cristo está morto, porque Cristo é a vida. Não há salvação nas boas obras, não há salvação na religiosidade, não há salvação no sofrimento, não há outro caminho. Deus nunca vai me aceitar por outro caminho. Se Ele deu o Filho dele naquela cruz, o inocente pelo culpado, o justo pelos injustos, o santo pelo pecador, ninguém pode ir a Deus por suas obras. Porque por mais que um ladrão faça boas obras, continua ele sendo ladrão. Por mais que um mentiroso faça boas coisas, e o que ele faz pode até ser bom, porque as boas obras sempre são boas. O problema são as boas obras. Ajudar as pessoas, dar esmolas, nada disso é ruim. Mas nada disso pode me libertar de quem eu sou, o pecador. Nada disso pode perdoar o meu pecado. Só tem um que pode perdoar o meu pecado e vencer a morte: Jesus Cristo. Ele desceu do céu, morreu naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia para me dar a sua vida. Esse é o Evangelho, e não há outro caminho para ir a Deus. Se você tentar ir a Deus pelas obras, você vai com todos os seus pecados diante de Deus. E o que vai acontecer? Você vai experimentar a ira de Deus eternamente.
porque não há salvação. Mas se você for arrependido, dizendo: Senhor, aqui tem um pecador, aqui tem alguém que voltou as costas para ti, mas eu entendo o teu amor, eu entendo a tua misericórdia, eu entendo porque Jesus veio à cruz, Ele me substituiu, aquela cruz era minha, e o Senhor me amou até o fim. Eis aqui a minha vida para ti, Senhor. Eu recebo, eu aceito o teu presente, porque nós somos mendigos, cobertos do lixo do pecado, sentados na beira do caminho, e Deus vem e nos dá o presente da vida, Jesus. A única coisa que você tem que fazer, não, primeiro eu vou me limpar para poder receber o presente da gente. Você não tem como se limpar. A única coisa que você tem que fazer, e isso é fé, estender as mãos e dizer: obrigado, Senhor, por Cristo Jesus, o teu amor, a minha vida para sempre. Aqui está a salvação, em Cristo Jesus, ok? Então, Deus o ressuscitou dentre os mortos, versículo 30, e por muitos dias, como nós lemos, ele foi visto por aqueles que agora são testemunhos. Versículo 32, nós lhes anunciamos as boas novas. Isso é boa nova. A boa nova é isso, essa história, essa atitude maravilhosa de Jesus na cruz. Nós lhes anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu aos nossos antepassados. Deus cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2: você é meu filho, eu hoje te gerei. E aqui ele vai citar 3 textos do Antigo Testamento. Nesses 3 textos ele começa com a encarnação: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Ok? Deus trouxe o seu filho, o Verbo se fez carne, o Filho de Deus se fez carne, e ele não é gerado por um homem, ele não é gerado por uma pessoa. Tu és o meu filho, Deus está dizendo: eu hoje te gerei. Você é igual a mim, você é exatamente a minha imagem e semelhança. Eu hoje te gerei, te coloquei no mundo. Então é a encarnação, ok? Versículo 34, o fato de que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que nunca mais entrasse em decomposição, é declarado nessas palavras: eu dou a vocês as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Qual foi a promessa? De que Deus daria a salvação e o Messias para sempre. Ele vai reinar eternamente. Mas como ele vai reinar morto? Não tem como reinar morto. Então ele já mostra a ressurreição. E versículo 35, assim ele diz em outra passagem: não permitirás que o seu santo sofra decomposição. Esse é o Salmo 16, versículo 10. O texto anterior é Isaías 55, versículo 1 ao 5. Isaías foi escrito 800 anos antes de Jesus nascer. O Salmo 16 foi escrito 1100 anos antes de Jesus nascer. Então veja, aquilo que foi dito 1100 anos, o Salmo 2 também 1100 anos antes, e 800 anos antes se cumpriu. Deus é fiel. A morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, o nascimento de Jesus é um plano de Deus que independe da fidelidade do povo de Israel. Não dependeu de ninguém. Se dependesse de nós, tinha fracassado. Lá para Abraão já tinha fracassado. Mas não depende de nós, depende de Deus. É Deus que está agindo, é Deus que está salvando, é Deus que determinou essa salvação. Não é uma escolha minha e sua simplesmente. É a ação de Deus na nossa história. O Emanuel. A tragédia é o povo tentar comemorar o carnaval, cachaça, bebida, festa, baile, não sei o quê. Eles estão comemorando o Emanuel, o Deus conosco, o Messias, o Salvador vivo? Não. O que estão comemorando é festa, e não tem nada a ver com Jesus. É Papai Noel, é presente, é simplesmente comer e beber, não tem nada a ver com Jesus. A tragédia é essa. É que você não lembre de que Deus enviou o seu Filho ao mundo.
Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ele entrou no mundo, ele permanece para sempre e ele ressuscita. Não permitirás, versículo 35, que o teu santo sofra decomposição. Versículo 36, tendo pois Davi servido ao propósito de Deus na sua geração, morreu, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. O túmulo de Davi estava até aquele então lá entre eles. Contudo, aquele a quem Deus ressuscitou não sofre decomposição. Então, quando o texto diz lá de Salmo 16:10, não deixarás que o teu santo veja corrupção, Davi não está falando dele. O santo aqui não é Davi, o santo aqui é Cristo. Somente ele morreu e ressuscitou e não viu decomposição. Todos os outros seres humanos viram decomposição, Cristo não. Ele morreu e ele ressuscitou. Então imagina isso, irmãos, como Deus promete algo 1100 anos antes e cumpre. 1100 anos antes e cumpre. Ok? Portanto, meus irmãos, versículo 38, quero que saibam que por meio de Jesus é proclamado o perdão dos pecados a vocês. Isso, Jesus me substitui na cruz. E a todas as coisas que não podiam ser justificadas pela lei de Moisés, pela religiosidade, ainda que coisas boas, por meio de Jesus, todo aquele que crê é feito justo, inocente, justificado. Como é que você é salvo? Assim, só por Jesus. Você não é salvo por você mesmo, você não se salva, você não tem como apagar os seus pecados. Você é salvo, não porque você é, porque Jesus é. Pastor, eu quero melhorar para ser salvado. Vai ficar perdido o resto da vida e por toda a eternidade. Você nunca vai melhorar. Você, como eu, somos pecadores caídos. Quem nos salva não somos nós, mas Cristo nos salva naquela cruz. Deus nos salva em Cristo Jesus. Esse é o Evangelho. A religiosidade salva? Não. As boas obras salvam? Não. Eu me salvo a mim mesmo? Não. Estudo é bom, mas salva? Não. Nada pode nos salvar a não ser Cristo Jesus, porque Ele nos substitui naquela cruz. Ele pagou a minha dívida de pecado eterno naquela cruz. Por isso, só Jesus pode nos salvar. Amém? Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. O Evangelho é maravilhoso. Essa é a mensagem da cruz, do grande amor de Deus, que nos amou apesar de nós.